Meus queridos amigos, irmãos, que a graça e a paz estejam sobre a sua vida. Muito bom estarmos novamente reunidos para adorar o Senhor. Em Apocalipse, capítulo 4, a partir do verso 8, diz: cada um dos seres viventes tinha 6 asas, que estavam cheias de olhos, em volta e por baixo. De dia e de noite, eles diziam sem cessar: Santo, 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 é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e há de vir. Sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graça ao que estava assentado no trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostraram-se diante do que estava assentado no trono, adoravam o que vive pelos séculos dos séculos, e lançavam suas coroas diante do trono, dizendo: Nosso Senhor, nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque Tu criaste todas as coisas, e por Tua vontade elas existiram e foram criadas. Amém? Nós estaremos adorando a esse Senhor, a esse Deus que vive para todo sempre. Eu convido você agora da sua casa, que está aí nos acompanhando, a orar conosco neste momento. Ó Deus poderoso, santo, és Tu, ó Pai, que vive para todo sempre. Queremos nesta noite, nesse dia, colocarmos as nossas vidas nas Tuas mãos. Queremos dizer que só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Que, ó Pai, o Senhor agora esteja recebendo esse culto como louvor e adoração, ó Pai, a Ti. Mesmo, ó Pai, quando a igreja não está reunida em presença, ó Pai, mas nós estamos reunidos através desse vídeo, com um só coração, com uma só mente, disposto a adorar o Senhor. Sabemos que esse momento é um momento muito delicado, um momento difícil que enfrentamos, mas cremos que o Senhor é Deus, que o Senhor está no controle da história da humanidade, que o Senhor não perdeu o controle da história humana. O Senhor governa todas as coisas, ó Pai. E por isso nós nos rendemos a Ti, vamos até Ti, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Mas, ó Pai, não podemos estar diante de Ti sem antes Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Sabemos que nós somos pecadores, nós somos falhos, e somente pela Tua misericórdia, pela Tua graça, ó Pai, esteja conosco. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Salvador bendito, ter-me bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador, sob a cruz morreste para me salvar, tudo padeceste para me livrar. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em Ti confio, grande Salvador. Só em Ti confio, grande é Teu amor. Nunca desprezaste nenhum pecador. Tudo que é contrito já Te procurou. Pela Tua graça, salvação achou.
achou. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sim, em ti confio, Salvador fiel, nunca abandonaste, pois teu Israel, tua excessância, graça faltará. Ó, quem te confia, não perecerá. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Sempre em ti confio, grande é teu poder. Tu e os inimigos podes bem vencer, sabe bem seguro, leva-me, Senhor, sempre protegido pelo teu amor. Ó Jesus bendito, terno e bom Senhor, só em ti confio, grande Salvador. Amém. Neste momento de intercessão e agradecimento, queremos colocar aqui diante do Senhor a nossa irmã Ediva, que perdeu seu filho, o Edivan. Queremos dizer que o Espírito Santo esteja consolando o coração dessa amada irmã, membro aqui da nossa igreja. Que Deus esteja dando força na sua caminhada, não só ela, mas também da sua família. Que Deus esteja consolando nesse momento tão difícil que é. Queremos colocar a vida de Aldivani, Leontino, Gumecindo, Binhai, sua filha, Irene, Divani, Alcivan e o Maico. Queremos orar também pelos maridos e os filhos não crentes, ou aqueles que estão desviados, aqueles que já andaram no nosso arraial e hoje estão fora do arraial do Senhor. Nesse momento nós precisamos colocar a nossa família diante do Senhor. Queremos também aqui registrar e parabenizar, o casal Ana e Neto, que estão completando mais um ano aí de casados, 36 anos de casado. Queremos agradecer ao Senhor pela essa união. Com certeza eles passaram por muitas dificuldades. E com essas dificuldades eles se fortaleceram ainda mais. E diante dessas dificuldades eles venceram. Então hoje eles podem dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor, ele tem sido a pedra de esquina, a pedra angular, que tem fortalecido esse casal. Esse casal, eles venceram porque a base deles é o Senhor. Então nós, que a Igreja Batista do Moreno, fica registrado esse momento e louvamos ao Senhor pela vida deles, dos seus filhos e também da sua neta ali. Que Deus esteja abençoando. E quero também aqui que o Senhor esteja abençoando
é também a vida da minha sogra, que completou mais um ano de vida. Queremos que o Senhor esteja abençoando a vida dela, aguardando. Deixo também aqui registrado este momento. E agradecer também, nós estávamos sempre aqui orando pela vida do pai do pastor Paulenberg, ele já recebeu alta, já está em casa, e queremos louvar o Senhor e agradecer a Deus por esse milagre, que ele estava com Covid-19, estava internado, e o Senhor então abençoou. E também agradecer para o João Cícero pela cirurgia dele. Mais uma vez, deixo aqui uma palavra de agradecimento aos irmãos que ajudaram financeiramente, o abençoaram. A cirurgia dele foi tudo bem, então nós agradecemos ao Senhor por essa cirurgia e por tudo ter ido bem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Talvez você tenha também algum pedido de oração, algo que você tenha dentro do seu coração. Eu quero que você, neste momento, coloque então diante do Senhor esse seu pedido de oração. Pai bendito, amado, poderoso, és tu, ó Pai. Tu pode fazer muito mais do que eu posso te pedir nesta oração. Todo o poder pertence a ti, ó Pai. E neste momento eu quero entregar diante de ti esses pedidos que aqui foram feitos, ó Pai, pela nossa irmã Ediva, que o Senhor esteja com ela, que o Senhor esteja consolando o seu coração, dando força, fortalecendo, para que ela possa continuar na sua caminhada e na sua jornada, ó Pai. Ó Deus, abençoe a sua família, consola, ó Pai, o coração que está triste e abatido diante da perda de um ente tão querido, ó Pai. Também, ó Deus querido, eu quero orar pela vida do Maico, a vida, ó Pai, de Alcivan, a vida de Leontino, Aldivani, Gumecindo, Irene. Ó Pai, tome nas tuas mãos, esteja operando, esteja trabalhando na vida dessas pessoas, esteja fazendo, ó Pai, muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar. Eu sei que tu tens planos e planos bons para a vida dessas pessoas, e que esses planos possam se cumprir, ó Pai, e que possamos ouvir bons testemunhos, Senhor. Também eu quero entregar nas tuas mãos essas pessoas que estão orando junto conosco, que têm pedidos, que estão colocando agora diante do Senhor, que o Senhor possa atender, que o Senhor possa fazer conforme for a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Mas queremos também agradecer, ó Pai, diante de notícias ruins, diante, ó Pai, desse caos que a nossa sociedade hoje está vivendo, nós podemos parar para celebrar. E queremos agradecer a Ti pela essa união, 36 anos, da nossa querida irmã Ana e do nosso querido irmão Neto, ó Pai. Pela família, ó Pai, ali constituída, família que anda no Teu caminho, família, ó Pai querido, que Te serve, família, ó Pai, que é servo Teu, ó Pai. Família que é exemplo para a nossa igreja e para essa comunidade. Louvado seja o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor continue abençoando e guardando. Também te peço que o Senhor abençoe também a vida da minha sogra, que o Senhor esteja com ela, juntamente com meus familiares lá no Rio, que o Senhor continue os protegendo e os guardando. Abençoe, ó Pai, a tua igreja em marcha, que, ó Pai, mesmo diante dessa pandemia, nós não possamos parar com nossos trabalhos, mas que ela continue, ó Pai. Aviva, ó Pai querido, diante de nós a tua palavra, pois em nome de Jesus que eu oro, amém e amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois o meu forno é a sua vida.
posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e o mar seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudos para os que nele crêem. Não há ferrolhos nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudos para os que nele crêem. Glória a Deus. Convido os amados irmãos a abrirem a sua Bíblia na carta de 2 Reis, capítulo 22, do versículo do 1 ao 13. 2 Reis, capítulo 22, do versículo do 1 ao 13, que diz assim: Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, filha de Adaías de Boscate. Ele fez o que era correto diante do Senhor e seguiu todo o caminho de Davi, seu antepassado, não se desviando dele nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do reinado do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo-lhe: soube a Ezequias, o sumo sacerdote, para que contem a prata que tem trazido para o templo do Senhor, o qual o guarda da entrada tem recebido do povo, e que só entregue na mão dos mestres de obra que estão encarregados do templo do Senhor. E eis os dei ao que fazem a obra, e ao que estão no templo do Senhor, para consertar os estragos do templo. Aos carpinteiros, construtores, pedreiros, e aos que comprem madeira e pedras lavadas, para consertar o templo. Porém, ninguém prestava conta da prata que lhes era entregue, porque agiam honestamente. Então o sumo sacerdote Euquias disse ao escrivão Safã: achei o livro da lei no templo do Senhor. Euquias entregou o livro a Safã, e ele o leu.
Depois disso, o escrivão Zafã foi ao rei e lhe relatou: teus servos contaram a prata que foi achada no templo e entregaram na mão do mestre da obra, que estão encarregados do templo do Senhor. Zafã, o escrivão, falou ainda ao rei: o sacerdote Euquias me entregou um livro, e Zafã o leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Então o rei deu a seguinte ordem ao sacerdote Euquias e a Aicão, filho de Zafã, e a Abó, filho de Micaías, e ao escrivão Zafã e a Asaías, o oficial do rei: ide, consultai o Senhor por mim, pelo povo e por todo o Judá, acerca das palavras desse livro que foi achado, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, pois nossos pais não obedeceram às palavras desse livro para cumprirem tudo quanto está escrito a nosso respeito. Amém? Oremos mais uma vez. Pai, que neste momento o Senhor possa falar no nosso coração. Que nesse momento, ó Pai, possamos aprender da Tua palavra. E que possamos ser praticantes da Tua palavra, Pai. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Estamos nos 31 dias de oração pela família. E diante desses 31 dias, nós temos meditado de como podemos ter uma família abençoada, transformada e renovada pelo Senhor. Mas para alcançarmos isso, queremos hoje pensar em algo muito importante para a nossa família, para a nossa casa. Estamos chegando já ao final da nossa campanha, final dos 31 dias de oração. E a minha oração é que a sua família esteja sendo abençoada, renovada, transformada pelo poder do Evangelho. É isso que nós queremos, famílias fortes, para termos uma igreja forte. Mas para isso eu quero pensar de uma reforma que precisamos fazer. Uma reforma que precisamos fazer, primeiramente dentro de nós, depois dentro da nossa casa, para poder alcançar a nossa sociedade, a nossa nação, a nossa comunidade. Muitas vezes queremos que a nossa comunidade ela seja transformada, renovada, mas sem antes nós mudarmos. Precisamos mudar. Por isso que eu quero pensar um pouco sobre essa reforma que precisamos fazer. Nós estamos vendo aqui, desse texto que lemos, é o reino de Judá. O reino de Israel já não existe mais. Lembrando que esse reino que era um só se dividiu. O reino de Israel foi conquistado pelos assírios. O reino de Judá ainda está sobreviveu aos ataques dos assírios. E esse reino está andando. Mas o reino de Judá, que tem a sua capital Jerusalém, ela teve alguns reis que foram bons, mas outros que foram maus diante dos olhos do Senhor. Podemos ver 20 reis que governaram, 8 andaram apenas no caminho do Senhor, apenas 8. E o capítulo 21, anterior a esse que nós lemos, do capítulo 22, fala sobre um rei, o rei Manassés, que começou a reinar com 12 anos de idade. E o seu reinado durou 55 anos. E esse, para mim, foi o pior rei que Judá já teve. Porque ele fazia tudo para irritar Deus. Ele colocou ídolos no templo do Senhor, aquele templo construído por Salomão, onde Deus disse que ali seria um local de adoração ao Senhor. Ele sacrificou seus próprios filhos na adoração aos deuses. Ele levou o povo a pecar. Ele desviou o coração do povo e isso teve consequência futuro.
E a Bíblia diz que ele fez pior do que os povos que habitaram aquela terra antes dos judeus chegarem. Mas Manassés morre. O seu filho Amon, ele sobe ao trono, mas ele anda pelo mesmo caminho do seu pai. Ele era tão ruim que teve uma conspiração dos seus servos que acabam matando. E agora sobe então ao trono o seu filho, o filho de Amon, neto de Manassés, Josias. Josias tinha apenas 8 anos de idade, uma criança. Só que ele foi orientado pelos sacerdotes. E como ele tinha sido orientado pelos sacerdotes, ele não anda no caminho que o seu pai Amon e o seu avô Manassés andaram. Ele poderia agora consertar os estragos que a sua família, ou os patriarcas da sua família, fizeram diante do povo, diante do Senhor. Josias governa durante 31 anos, de 640 a 609 antes de Cristo. Ele anda no caminho do Senhor. Por que ele andou no caminho do Senhor? Porque ele foi bem orientado. Talvez, como o pai morreu muito cedo, e como ele ainda era uma criança, o pai não teve uma grande influência na vida desse menino de 8 anos de idade. Possivelmente a sua mãe era uma mulher piedosa, que guia o seu filho com sabedoria. Mas Josias, ele tem uma experiência com Deus. Aos 16 anos, Josias se entrega ao Senhor e começa a buscar a bênção do Senhor. Josias começa a andar no caminho do Senhor, tendo agora uma experiência com Deus. E é interessante, é o nome ou o significado do nome Josias. Para judeu, o nome ele tinha que ter um significado, algo que era um caráter para aquela pessoa. E o nome Josias significa o Senhor o apoia. E isso mostra como que o Senhor o guiava, o Senhor então poderia conduzir a vida desse jovem, desse menino. E é muito interessante porque na carta de 1 Reis, capítulo 13, no versículo 1 e 2, o Senhor já havia falado por intermédio de um profeta que ia nascer alguém e que seu nome seria Josias, que iria conduzir o povo. Essa é uma promessa de uma profecia que se cumpre diante desse tempo negro que o povo estava vivendo, longe do caminho do Senhor. Tantos anos que os líderes levaram o povo a pecar. Manassés reinou 55 anos. Amon reinou mais 2 anos. São 57 anos de pessoas que não andaram conforme o Senhor queria. E leva o coração do povo para a idolatria, para longe do Senhor. E como então trazer esse povo novamente para andar com Deus, para caminhar novamente com o Senhor? Como fazer com que esse povo, diante de tantos anos, que os seus líderes, aquelas pessoas que deveriam guiá-los, pudessem andar ou voltar novamente? É um grande desafio para Josias, jovem rei, mas ele queria trazer algo para o povo. E é em cima disso que nós precisamos pensar, de como que nós podemos fazer uma reforma dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro de nós. É em cima disso que eu quero trabalhar esse texto. Eu quero que você seja abençoado através dessa mensagem. Então preste bastante atenção nisso, porque o povo de Deus havia se esquecido de quem Deus era, daquele Deus que havia libertado o povo lá do Egito.
daquele Deus que havia aberto o Mar Vermelho, derrubado as muralhas de Jericó, de um Deus que havia feito promessa para esse povo, uma geração que nasceu e morreu longe do Senhor. São, meus queridos, 57 anos longe de Deus. A experiência desses reis levaram então esse povo a pecar. Era algo talvez impossível restaurar novamente esse reino e limpar o coração desse povo, dessa idolatria que os consumia. Mas Josias, ele tinha uma grande tarefa, uma grande missão de fazer com que o povo voltasse a andar novamente. E Josias é um jovem. Nós temos que ver a força que um jovem ele pode ter. Muitas vezes nós não damos valor. E Josias então abandona aquilo que a sua família fizera diante do reino. O rei Josias, com 16 anos, passa a servir a Deus. Com 20 anos, começa a fazer a maior reforma que o reino de Judá já viu na sua história. Ele começa a tirar os deuses, começa a tirar a maldade, começa a tirar a feitiçaria, começa a fazer uma reforma completa diante do reino. Josias olha para Deus e fala: Senhor, eu quero andar no teu caminho, mas não só eu, mas também o povo. O texto bíblico diz: ele fez o que era correto. Ele fez o que era correto. O jovem Josias, aparentemente, orientado por conselheiros com sabedoria dos altos céus. Possivelmente, um dos seus conselheiros era o profeta Sofonias, que orientava esse jovem a andar no caminho. O que nós precisamos fazer nos dias de hoje, e aqui eu tiro uma primeira lição, é nós termos conselheiros vindo dos altos céus. Muitas vezes nós temos pedido conselhos para pessoas que não têm sabedoria de Deus, que não têm sabedoria dos altos céus. E essas sabedorias, muitas vezes mundanas, muitas vezes diabólicas, nós damos valor a essa sabedoria e colocamos elas em práticas. O jovem Josias, ele é orientado por pessoas de Deus, por pessoas que conheciam o Senhor. Nós que somos cristãos, nós temos que procurar esse tipo de sabedoria, esse tipo de conselheiros. Eu pergunto a você, quem tem aconselhado a sua vida, a vida da sua família? Quem tem te guiado? Nós precisamos ter esse tipo de pessoas para que possamos andar no caminho do Senhor. Josias, ele fica preocupado em levar justiça ao povo e fazer uma reforma no seu reinado. O rei Josias, ele teve uma experiência com Deus. E essa experiência leva então ele a fazer a reforma. E a segunda coisa que eu quero perguntar a você é: qual a experiência que você tem com Deus? Será que durante esses 31 dias de oração pela família, você teve uma experiência com Deus? No domingo nós colocamos o testemunho, nosso querido irmão Mário, que teve uma experiência fantástica com Deus. Que testemunho lindo! É algo, meus queridos, que marcou a vida dele. Nós precisamos ter experiência com Deus. Será que você lembra do dia da sua conversão? O dia que você aceitou a Cristo? Do dia que você decidiu ser um seguidor de Cristo? É algo importante nós trazermos à nossa memória esse tipo de experiência.
e lembrarmos do momento que nós nos convertemos, da experiência que nós tivemos com Deus. Eu lembro do dia que eu me converti. Dia maravilhoso foi aquele. A mensagem, Cristo é tudo para mim. Eu tinha 8 anos de idade, assim como esse jovem Josias. Fui batizado aos 9 anos pelo pastor Fanini. Eu lembro disso e guardo isso na minha memória, porque foi a primeira experiência que eu tive com Deus. E qual a sua experiência com Deus? Ou será que você anda nos passos dos seus pais que não eram crentes, que não eram cristãos, ou nos passos de pessoas que não são crentes? Se queremos fazer uma reforma espiritual dentro de nós, dentro da nossa família, nós precisamos ter uma experiência primeiramente com Deus. Nós precisamos experimentar o Senhor, a sua graça, a sua maravilhosa poder sobre nós. Não podemos, meus queridos, querer uma geração que ande com Deus se nós primeiramente não andamos com o Senhor. Não podemos querer que nossos filhos tenham uma experiência com Deus se nós não temos uma experiência com Deus. Josias, ele teve uma experiência com Deus. E essa experiência fez com que ele fizesse essa reforma. Abandonando o pecado. Fazendo então o povo se arrepender dos seus pecados e se voltar para Deus, voltar a buscar a justiça. E nós temos que ter isso na nossa mente, no nosso coração. Tem muita gente que diz, olha, vá com Deus. É uma frase até bonita. Mas eu quero dizer, não diga vá com Deus, mas diga ande com Deus. O que nós precisamos é andar com o Senhor. Josias, ele só consegue fazer essa reforma porque ele andava com Deus. Ele tinha uma experiência com Deus. E é isso que você precisa na sua vida, para que a sua família seja transformada. Mas uma segunda lição que eu posso aprender aqui é que essa reforma ela precisa ter uma base. O rei ele começa a fazer uma reforma. E é interessante que o povo começa a contribuir nessa reforma, começa a ajudar. O versículo 7 me chama muita atenção, que diz assim, porém, ninguém prestava conta da prata que lhe era entregue, porque agiam honestamente. A palavra honestamente está até sublinhada aqui na minha Bíblia. Me chama muita atenção esse texto, essa palavra. O povo andava honestamente, as pessoas andavam honestamente, porque queriam ver essa obra concluída. Como é maravilhoso nós termos pessoas honestas. Parece até o brasileiro, né? Nosso Brasil, pessoas honestas. E será que você tem sido honesto diante de Deus, na sua contribuição, nos seus dízimos, nas suas ofertas? O texto diz que ninguém precisava prestar conta. Olha só que coisa legal, ninguém precisava ali ficar preocupado, porque as pessoas agiam honestamente, as pessoas doavam. Será que nós temos tido isso diante do Senhor? Se nós queremos uma reforma, nós precisamos agir honestamente diante do Senhor. Não adianta você dizer que você ama a Deus, mas o seu bolso está fechado diante do Senhor. Não adianta você dizer que você é cristão, se você não consegue entregar os seus dízimos, a sua oferta, e parece que você fica até ofendido com isso quando nós falamos. Você se sente mal. Parece que o seu Deus é o Deus do dinheiro e não um Deus verdadeiro. Jesus mesmo falou, olha, não pode servir a 2 senhores, ou você serve a Deus ou você serve a Mamon. E tem muita gente servindo ao Deus do dinheiro, bolsos fechados, não consegue entregar, coração duro.
não consegue ser honesto com seus dízimos, com as suas ofertas. Josias, ele começa a fazer essa reforma, mas o povo comprou a ideia, o povo começou a caminhar junto e começou então a agir honestamente. Nós queremos uma reforma dentro da nossa casa, da nossa família, mas precisamos agir honestamente. Honestamente, primeiramente com Deus, honestamente com as nossas esposas, honestamente com nossos filhos, honestamente com a nossa sociedade, com a nossa comunidade. Nós temos que acabar com essa hipocrisia dentro das nossas igrejas. Temos, meus queridos, que acabar com isso. Nós temos que agir honestamente diante do Senhor, com o nosso coração aberto, para que a nossa família seja transformada. Esse versículo chama muita atenção, é nisso. Porque o rei Josias, ele estava fazendo uma grande reforma, mas o povo agia honestamente. Não bastava apenas uma reforma material, mas precisava também de uma reforma espiritual. Mas para essa reforma espiritual, havia sumido diante do templo a palavra de Deus, a Bíblia daquela época, a lei do Senhor. Para que vocês vejam como que estava o nível de espiritualidade daquele povo, daquelas pessoas. Não se importavam mais com leitura da palavra de Deus, porque nem tinham. A idolatria estava muito forte diante daquele povo, e havia então se perdido a palavra de Deus. Olha só no versículo 8, então o sumo sacerdote Euquias disse ao escrivão Zafã: achei o livro da lei no templo do Senhor. E Euquias entregou o livro a Zafã e ele o leu. Querido, isso me chama também muita atenção, porque diante de toda aquela idolatria, diante de todo aquele pecado, o livro da lei havia sumido. O tempo estava passando por uma reforma, e nessa reforma, achem o livro da lei. E esse livro da lei, então, é lida. E quando ela foi lida, o rei Josias, ele se humilha diante. Olha só no versículo 10 e o versículo 11. Zafã, o escrivão, falou ainda ao rei: o sacerdote Euquias me entregou um livro. E Zafã leu diante do rei. Quando ouviu a leitura do livro da lei, o rei rasgou as suas vestes. Coisa maravilhosa. O livro da lei, ele produz no rei Josias uma profunda humilhação. É isso que a Bíblia, nos dias de hoje, ela tem que produzir na sua vida e na minha vida. É uma humilhação poderosa diante do Senhor. Eu fico imaginando pessoas que não gostam de ler a Bíblia, pessoas que não gostam de frequentar a escola bíblica, não gostam de frequentar a EBD. Eu chamo a atenção para isso, porque se nós não estivermos na escola bíblica, não estivermos na EBD, como é que podemos aprender da palavra de Deus? Eu fico imaginando crentes por aí dizendo que amam o Senhor, mas que não gostam de estudar a Bíblia, que não lê a Bíblia, não abre a Bíblia. Tem gente até que diz: estou com a Bíblia e não abro. E não abre mesmo na segunda, não abre na terça, não abre na quarta, não abre na quinta, não abre na sexta, não abre no sábado. Só abre a Bíblia, por acaso, às vezes, no domingo, quando vem para a igreja. A Bíblia fica em casa, toda empoeirada. Ou aquelas pessoas que pegam a Bíblia e usam ela como mandinga. E talvez você já viu esse tipo de pessoas. Espero que você não seja esse tipo de pessoa que pega a Bíblia e coloca lá em cima da estante, aberta num salmo,
ou num texto bíblico de uma promessa, e usa a Bíblia então como uma mandinga espiritual, achando que aquilo vai então proteger, guardar e livrar. A Bíblia, ela só tem valor quando você abre e quando você lê. E ela produz então dentro de nós algo, uma transformação. Eu já disse e repito, todas as vezes que eu leio a Bíblia, eu encontro erros, e esses erros é na minha vida. Nós precisamos ler a palavra de Deus, precisamos meditar na palavra de Deus. Ela precisa gerar em nós, como o rei Josias, rasgar então as nossas vestes, se humilhar diante do Senhor e dizer: maldito o homem que sou, porque nasci em pecado fui concebido, sou um pecador e preciso então me humilhar diante do Senhor e pedir: Senhor, afaste de mim a tua ira, Senhor, me ajude a ser uma pessoa melhor. O rei Josias, ele faz justamente isso. Ele se humilha diante do Senhor, ele rasga as suas vestes, e as suas vestes são roupas ali de real, roupas bonitas, roupas caras. Ele não está preocupado com o dinheiro, ele não está preocupado se aquela roupa é de uma marca, mas ele está preocupado em se humilhar diante do Senhor e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. Não basta eu ter dinheiro, não basta eu ser uma pessoa bem-sucedida, se a tua mão não estiver sobre mim. Mas há pessoas, infelizmente, que acham que são doutores da lei, que já conhecem a Bíblia e que não precisa mais estudar sobre a Bíblia. É tão triste quando nós olhamos para a escola bíblica dominical das nossas igrejas e ver tão pouca gente frequentando, tão poucas pessoas que dão valor à escola bíblica, ao estudo da palavra de Deus. É muitas vezes isso que o diabo quer que a gente faça. Uma vez eu disse aqui na igreja, eu vou repetir: você não quer que o diabo te atente? É muito fácil. Se você não quer que o diabo venha te perturbar, é muito fácil. Eu vou te dizer qual é o segredo. Não faça nada. Não lê a Bíblia, não ora, não busca o Senhor. O diabo com certeza não vai te perturbar. Pode ter certeza disso. Ele não perturba essas pessoas que já são dele, porque já são dele. Mas ele vai perturbar aquelas pessoas que lêem a Bíblia, que oram, que buscam o Senhor. Ele vai tentar essas pessoas, ele vai tentar derrubar, ele vai tentar afastar essas pessoas da presença de Deus, porque ele sabe que ele já está condenado ao inferno e quer levar você junto com ele. Por isso, a importância de nós estudarmos a palavra de Deus, de buscar o Senhor. Nós temos aqui uma frase, que é: Bíblia mais oração é igual a santificação. Se nós queremos ser pessoas santas, pessoas que se aproximam mais do Senhor, nós precisamos ler a Bíblia, precisamos orar ao Senhor, precisamos buscar a face do Senhor, porque Bíblia mais oração é igual a santificação. O rei Josias, ele se humilha quando ouve a palavra dessa lei. E será você, quando ouve a palavra da lei, você se humilha? Você busca o Senhor, você se coloca diante do Senhor? Nós precisamos fazer isso. Mas tem uma terceira lição que esse texto nos ensina, é que a recuperação da palavra de Deus dá origem a um glorioso avivamento. Se nós buscamos então a palavra de Deus, se nós gostamos de ler, isso provoca um reavivamento. Só existe avivamento diante de um povo que busca o Senhor. Não existe nenhuma outra forma.
Tem muitas igrejas que faz culto de avivamento. Coloca lá, campanha de avivamento. Mas não existe nenhum avivamento que venha dos altos céus se o povo não se humilha e não busca a Deus. Se um povo que não lê a palavra de Deus. De um povo que não está com seu coração voltado para isso. Não adianta fazer culto se não tem a leitura da palavra de Deus. Josias, ele toma conhecimento do que Deus determinava dessa lei, nesse livro. Josias, então, ele derruba os postes ídolos, ele retira as estátuas dos deuses falsos, ele acaba com o culto ali, com os prostitutos, ele mata os falsos sacerdotes, ele elimina o espiritismo, os médiuns, adivinhadores, e tudo ali que não buscava o Senhor. E ele então restaura a celebração da Páscoa, que é o maravilhoso símbolo da aliança de Deus com o povo de Israel. Quando nós temos a palavra de Deus, ela traz para nós um grande temor e tremor. Você precisa ter diante de Deus um tremor e temor diante do Criador. É a maneira que nós reagimos diante da leitura da palavra de Deus. É um bom apetite espiritual, uma intensidade. É de nós queremos agradar mais a Deus. É corrermos para a leitura da palavra. É corrigir o nosso andar. Como que nós podemos corrigir o nosso caráter? Como que podemos crescer espiritualmente? Não existe nenhuma outra forma, a não ser através da leitura bíblica e da oração. Se queremos ter um avivamento, se queremos ter a família transformada, se queremos ter uma família forte, precisamos ter a leitura da palavra de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que anda as suas devocionais? Quanto tempo você tem tirado para buscar o Senhor? Uma certa vez, estávamos reunidos, reunião da ABO, da Associação Batista aqui do Oeste. Estavam sentados ali na mesa alguns pastores, e um dos irmãos começou então a compartilhar que ele foi visitar um senhor de idade, já na casa dos seus 95 anos de idade, bem idoso. E ele chegou lá, naquela casa, aquele homem estava orando ao Senhor. Ele virou então para a esposa daquele homem e falou: eu vou aguardar. E ela virou e falou: não aguarde, porque quando ele começa a orar, ele não tem tempo de terminar. Quanto tempo nós temos dedicado em oração? Quanto tempo nós temos colocado a nossa vida diante do Senhor? Como é importante nós orarmos a Deus, buscarmos o Senhor. Leitura bíblica. Nós precisamos crescer espiritualmente. Ou será que você está satisfeito com o seu crescimento espiritual? Você já chegou num patamar e fala: não, até aqui já está bom, eu não preciso mais crescer, eu não preciso mais me desenvolver. Você precisa crescer ainda mais, você está ainda em construção. Eu tenho uma camisa que diz, desculpe pelo transtorno, eu estou em construção. Eu ainda estou em construção, eu preciso ainda me desenvolver ainda mais espiritualmente, chegar mais próximo do meu Deus. Ainda estou muito longe do que eu gostaria de ser. Eu estou ainda muito longe de ter uma leitura bíblica, de um momento de oração mais profundo com Deus. E cada dia eu coloco isso diante do Senhor. O Senhor me ajuda ainda mais a buscar mais, a crescer mais. Nós precisamos colocar isso diante do Senhor. Eu quero desafiar você
Nós estamos terminando a nossa campanha de oração, 31 dias de oração pela família, para você jejuar pela sua vida e pela vida da sua família, para você orar pela sua vida e a vida da sua família, para você meditar na palavra de Deus para a sua vida e para a vida da sua família. Nós estamos nesse período de quarentena, ficando em casa. Alguns irmãos têm dito: pastor, nós temos feito todos os dias culto, ou todos os momentos. Eu quero desafiar você, faça culto doméstico. Não tem mais aquela desculpinha, né? Tem muito crente que dá essas desculpinhas por aí, falando: eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. Coloque isso como objetivo, ore ao Senhor. Talvez o diabo tenha colocado barreiras de dificuldade. Nós precisamos colocar diante do Senhor: Senhor, eu quero fazer um culto doméstico, pelo menos uma vez por semana. Comece com uma vez por semana. Ore com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa. É momento de nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, se queremos ser transformados pela palavra. Precisamos mudar nossas atitudes, a nossa forma de agir. Quero concluir essa mensagem, essa meditação da palavra de Deus, dizendo que você precisa colocar a Bíblia como uma prioridade na sua vida. Não deixe a Bíblia de lado. Não deixe que as outras coisas tomem o lugar do Senhor. Tenha uma experiência com Deus. Peça ao Senhor: Senhor, eu quero ter uma experiência contigo. Fale: Senhor, eu quero ter uma mudança, uma transformação. Fale: Senhor, eu quero buscar mais ao Senhor. Eu quero desafiar você nesse sentido. Seja honesto, primeiramente com Deus, segundamente com você e terceiramente com a sua família e com a sua igreja. Ande no caminho do Senhor. Abençoa minha casa, Senhor, abençoa minha casa. O inimigo tem tentado destruir, mas agora eu me achego tua presença. Vem, Senhor, o meu lar reconstruir. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Eu sei que problemas acontecem e às vezes é difícil perdoar, mas eu vou ser diferente. Minha casa vou guardar, de joelhos te ofereço o meu lar. Faz da minha casa
essa é minha oração. Faz da minha casa tua casa, Senhor. Faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Faz da minha casa, faz da minha família a tua, Senhor. Eu não abro mão, pois eu tenho fé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Enquanto estou de joelhos, minha família está de pé. Senhor, eu quero, nesse momento, encerrar esse culto com uma oração e orando pela sua vida. Quero colocar a vida da sua família, a sua vida nas mãos do Senhor. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai, como nós temos desafios diários a ser vencidos, Pai, que não são fáceis as nossas caminhadas. Pai querido, como tem sido difícil, temos sido vencidos pelo mundo, pela mentalidade desse mundo, de não termos a leitura da Tua Palavra como prioridade em nós, não ter uma vida de oração, de não termos mais o culto dentro dos nossos lares. Precisamos vencer, ó Pai, essas tentações, essas barreiras. Precisamos colocar, ó Pai, a Tua Palavra em primeiro lugar. Fazer uma reforma primeiramente espiritual dentro de nós, a termos primeiramente uma experiência contigo e a vivermos uma vida que agrade ao Senhor, que possamos andar no Teu caminho, que possamos nos desviar de todo o mal. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus que eu oro, amém. Que o amor de Deus Pai, a graça e a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe, meu querido.